Uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui para nós compartilharmos um pouco da palavra. Há um texto que eu gosto muito e está no Evangelho segundo João, capítulo 2. Eu acredito que eu tenha ministrado nesse texto talvez umas 100 vezes. Porém, cada vez que eu leio esse texto, eu aprendo uma lição nova. Até porque é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada dia quando nós a lemos. O texto, no Evangelho segundo João, capítulo 2, verso 1, diz assim, ó: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Bom, Jesus estava dando início ao seu ministério público, na verdade, né? Ele estava dando início ao seu ministério público. Ele não estava lá com todos os seus 12 discípulos, ele estava lá com alguns dos seus discípulos. E o texto diz que Jesus também foi convidado. Jesus também foi convidado. Quem organizou as Escrituras Sagradas foi o Espírito Santo. Por isso, tudo o que está na Bíblia está posto de forma intencional pelo Espírito Santo. O texto poderia estar assim, ó, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também, com os seus discípulos, estava lá. Mas o texto não está assim. O texto está assim, ó, Jesus também foi convidado. Jesus também foi convidado. O que a gente aprende com isso? Tudo que começa sem Deus, a probabilidade de terminar em fracasso é muito grande. Tudo que começa com Deus, a probabilidade de se experimentar um milagre quando chegar uma crise também é muito grande. Agora, infelizmente, o que nós percebemos? Nós percebemos que muitas pessoas não lembram de convidar Jesus para os momentos mais importantes da vida dela. Aqui, o texto é muito claro. Jesus também foi convidado. Eu me lembro que eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá falando sobre o casamento dele e a distribuição dos convites. E quando eles estavam fazendo a lista dos nomes para os quais, para as pessoas às quais eles enviariam o convite, o pastor Luciano Subirá disse que a esposa perguntou para ele assim, você consegue acertar qual é o primeiro nome que eu coloquei no primeiro convite? Aí o Luciano Subirá disse, eu penso que foi para sua mãe, não é? Ou então para minha mãe. E aí ficou naquela. Não, você não acertou. Por fim, ela disse assim, aqui, ó, o primeiro nome colocado no primeiro convite vai para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vocês já imaginaram se todos os casais, quando estivessem preparando tudo para se casar, priorizasse, colocasse Jesus em primeiro lugar, Jesus no centro, Jesus o principal convidado. Esse casal convidou Jesus. E no verso de número 3 diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Fora Jesus, uma outra pessoa que estava presente nesta festa era Maria. Olha só,
Não só Jesus estava presente, mas a mãe de Jesus estava presente. Você já parou para pensar na importância de Maria na história, entendeu? De todo o plano da redenção? Maria não era uma mulher qualquer, não era mais uma mulher. Maria foi aquela que Deus escolheu para, através do seu útero, encarnar o Verbo. E o Verbo se fez carne. Aonde? No útero de Maria. Então, convidar Maria para estar presente na festa também é uma atitude de inteligência e sabedoria. Ou seja, as pessoas que você convida para estar presente nos momentos mais importantes da sua vida, elas podem viabilizar o milagre ou impedir que o milagre aconteça. Eu vou repetir. As pessoas que você convida para estar presente nos momentos mais importantes da sua vida conjugal, da sua vida familiar, da sua vida em todos os aspectos, ou estas pessoas, elas se tornam viabilizadoras, ou elas se tornam canais da graça, viabilizando o milagre, ou elas podem impedir que o milagre aconteça. Quem está frequentando sua vida nos momentos mais importantes? Quem frequenta a sua casa, a sua família? Quem você tem por perto? Preste atenção, nós somos influenciados para o bem ou para o mal, dependendo de quem a gente mantém perto, principalmente nestes momentos que são únicos da vida, como o casamento. Agora, preste atenção que o texto diz assim, ó. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Bom, qual a razão da grande preocupação de Maria com o fato de o vinho ter acabado? Às vezes, a gente lê o texto bíblico de forma muito simplista e não para conhecer um pouco o aspecto histórico, a fim de entender o porquê do texto estar desse jeito. Por que Maria está toda preocupada? Por que Maria vai falar com Jesus para que Jesus intervenha e faça algo para resolver esse problema? Porque dentro da cultura judaica, o vinho era o principal elemento da festa. E a festa dentro da cultura judaica durava 7 dias. Se o vinho acabasse no meio da festa, consequentemente, iria comprometer a continuidade da festa. E dentro daquela cultura, acabar o vinho era trágico. Acabar o vinho era vergonhoso. Acabar o vinho era preocupante. Acabar o vinho significava se instalar uma crise logo no início de uma vida conjugal em uma família que estava ali celebrando, junto com os convidados, o casamento que acabava de acontecer. O que eu quero dizer com isso? A presença de Jesus no nosso casamento e na nossa família não é a garantia que nós não vamos passar por momentos de crise. Eu quero que você entenda isso. Quem estava lá? Maria estava lá, a mãe de Jesus, gente cheia do Espírito de Deus, cheia de Deus. Jesus estava lá, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne. Jesus estava lá. No entanto, o texto diz, acabou o vinho. O texto diz, há uma crise instalada. O texto diz, há uma situação fora do controle dos noivos,
fora do controle do mestre-sala, fora do controle da família do noivo. Como pode? Como pode Jesus presente e acabar o vinho? Como pode Jesus presente e se instalar uma crise? Como pode Jesus presente e acabar o elemento principal da festa? Preste atenção. Deus não nos livra do problema, certo? Deus não nos livra do problema, mas Deus prometeu na sua palavra que estará conosco dentro do problema. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preste atenção que Deus não livrou Misael, Ananias e Azarias da fornalha. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus esteve com eles dentro da fornalha. Isso é maravilhoso. Deus esteve com eles dentro da fornalha. Deus não livrou Davi de Golias. Não. Mas Deus estava com Davi no momento de enfrentar Golias. Então, preste atenção que Deus permite que situações adversas aconteçam no meu casamento, na minha família, na minha vida, para me ensinar lições que, de outra maneira, eu não aprenderia. Algumas lições você só vai aprender na prova. Algumas lições você só vai aprender na escassez. Algumas lições você só vai aprender quando você passar por uma experiência traumática. Por isso, não reclame. Quando você estiver passando por uma situação onde a impressão que se tem é que a festa vai acabar, o que está acontecendo está fora do controle do noivo, da noiva, do mestre-sala, da família e da própria Maria. Agora, quais são as lições que nós aprendemos nesse texto a partir de uma crise que se instalou por falta de vinho? A primeira lição que a gente aprende aqui é que Maria ouve de Jesus uma palavra que, dentro da nossa cultura, é dura. Porque quando Maria chega para Jesus, esperando que ele respondesse o seu apelo assim, ó, rápido, Jesus diz assim para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Eu aprendo aqui algumas lições. Ainda não é chegada a minha hora. Primeira lição. Jesus estava dizendo para ela: não parece aos teus olhos, mas eu estou no controle. Não parece aos teus olhos, mas eu estou no controle. Segunda lição. Maria, o seu tempo não é o meu tempo. Escute, Jesus estava dizendo para Maria: Maria, o seu tempo não é o meu tempo. Se fosse hoje, seria assim, ó: o seu relógio não é o meu relógio. O seu calendário não é o meu calendário. A sua hora não é a minha hora. Então, primeiro, eu estou no controle. Segundo, o seu tempo não é o meu tempo. E sabe qual é o grande desafio quando a gente está passando por uma prova? Sabe qual é o grande desafio quando nós estamos passando por um teste permitido por Deus? Discernir o tempo de Deus.
discernir o tempo de Deus. Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Por quê? Porque ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor do tempo. De repente você está me ouvindo agora e está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Tem gente angustiada, desesperada, aflita, impaciente. E o Espírito Santo está dizendo, ó, o seu tempo não é o meu tempo. O seu calendário não é o meu calendário. Então, primeiro, eu estou no controle. Segundo, aguarde o meu tempo. E terceiro, Maria, não é do seu jeito, é do meu jeito. Às vezes a gente quer que Deus faça do nosso jeito. E Deus está dizendo, não, 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 é do meu jeito. Não, Deus, não, é do meu jeito. E muitas vezes o jeito de Deus nos parece loucura. Muitas vezes a forma de Deus trabalhar não cabe na nossa cabeça. Muitas vezes a forma de Deus agir não tem nada a ver com a normalidade, com a lógica. Porque Deus, muitas vezes, nos surpreende a partir de algo ilógico. Porque como encher talhas de água? Então, primeiro, Jesus estava dizendo, quando ele diz, ainda não é chegada a minha hora, nas entrelinhas dessa resposta, entendemos. Número 1, eu estou no controle. Número 2, espero o meu tempo. Número 3, não é do seu jeito, Maria. Agora, uma outra lição que nós aprendemos aqui, a humildade de Maria. Porque Maria, não sei como, ela discerniu que Jesus era uma figura de autoridade. E o impressionante é que ela se submete à autoridade de Jesus, e não só se submete à autoridade de Jesus, mas ela também diz para os serventes se submeterem a esta autoridade. Qual que foi a orientação de Maria? Verso 5. Fazei tudo o que ele vos disser. Sabe, a maioria dos casais não conseguem entender que o segredo para que haja transformação de água em vinho, o segredo para que haja uma intervenção de Deus trazendo solução para os problemas dos casais e família, está exatamente aqui a chave, ó. Fazei tudo o que ele vos disser. Há uma frase que eu coloquei lá na nossa casa de restauração de casamentos e parece-me que eu ouvi o Cote falando esta frase. A frase diz assim, quem corre atrás da obediência não precisa correr atrás da bênção. Quem corre atrás da obediência não precisa correr atrás da bênção, porque a bênção corre atrás da pessoa. Fazei tudo o que ele vos disser. Quando eu procuro fazer tudo conforme a palavra diz, quando eu pauto a minha vida na palavra, quando a palavra é a minha bússola, quando a palavra é o meu mapa, quando a palavra é quem dirige os meus passos, não tem como o resultado final não ser transformação. Guarde isso. Toda vez que você pratica a palavra, a transformação. Toda vez que você não a pratica, a deformação. E a deformação nos fala de uma piora, não de uma melhora. A deformação nos fala
de algo que é negativo, a transformação é algo positivo. E aqui está o segredo. Façam tudo o que ele disser para ser feito. E vou repetir, nem sempre o que o Senhor nos manda fazer é coerente com a nossa forma de pensar. Nem sempre o que o Senhor manda o marido fazer, a esposa fazer, o casal fazer, é coerente com a lógica da nossa forma de pensar. Se não, presta atenção. Jesus disse assim, ó, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Ou seja, havia ali vasilhas de pedra que recebiam água para os judeus lavarem as mãos cerimonialmente antes das refeições. Aquelas talhas não era para receber vinho, era para receber água para as purificações no ritual religioso. Aí Jesus vai fazer algo que não cabe na cabeça de um judeu. Como encher essas talhas agora de vinho? Aí Jesus disse assim, ó, enchei de água as talhas. Eles não questionaram. Eles não disseram, mas por quê? Prova para mim o que é que você vai fazer. Não. Verso 7. Enchei de água as talhas. Encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala aprovado a água, transformada em vinho. Então, presta atenção. Jesus disse, enchei, tirai e levai. Eles encheram, tiraram e levaram. Qual foi o resultado final? Transformação. Então, eu quero que você guarde isso. Não há transformação na insubmissão. Não há transformação na insubmissão. A transformação está exatamente na atitude de obediência e submissão. Aí, nós precisamos entender que no reino de Deus existe uma cadeia hierárquica. É interessante que Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. E se você pensa num exército, você logo pensa nessa cadeia hierárquica. Aonde não há submissão, não há o milagre de transformação, porque Deus não opera na insubmissão e na desobediência. E tem muitas casas impedidas e privadas de experimentar essa intervenção sobrenatural de Deus, porque as pessoas não entenderam ainda que o segredo é fazer tudo o que ele nos manda, é se submeter ao princípio de autoridade, é obedecer quando o Senhor falar. Então, preste atenção, quando é Deus quem está falando através de Cristo a palavra, só nos resta uma coisa: obedecer. E quem corre atrás da obediência não precisa correr atrás da bênção, porque a bênção corre atrás dele. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês. Que Deus abençoe o lar de vocês. E que na casa de cada um de vocês nunca falte a presença de Jesus. Nunca falte a presença daquelas pessoas que são tão próximas de Jesus que Jesus ouve as orações destas pessoas. Pessoas que estão, como Maria, estão tão próximas, estão caminhando tão junto, que quando essas pessoas falam, o céu ouve. E isso é poderoso, quando você tem em casa pessoas que viabilizam o milagre de Deus na vida do casal e da família. Bispo Maurílio, foi uma alegria estar com vocês, uma alegria participar desse tempo aqui, e espero que esta palavra possa abençoar o coração de cada casal, de cada família, de cada lar. Vamos orar.
te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quantas pessoas que aqui estão participando deste momento de reflexão da palavra estão precisando, Senhor, precisando de uma intervenção sobrenatural. De repente, o vinho da alegria acabou. De repente, o vinho da alegria conjugal acabou. De repente, o vinho da comunhão acabou. De repente, o vinho da paz acabou. Mas tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus que transforma água em vinho. Ou seja, o Senhor pega o natural, intervém de forma sobrenatural para atender uma necessidade nossa. Pai, faz o teu milagre. Toca no homem, na mulher, no casal e na família. E que esta seja uma noite onde o Senhor nos surpreenda de forma extraordinária, como aconteceu lá em Caná da Galileia. Todos experimentaram do milagre que o Senhor fez. Tu és o Deus que faz sempre além do que pedimos ou pensamos, porque eles estavam precisando apenas de vinho. Mas o texto diz que o Senhor providenciou um vinho de alta qualidade, porque quando o Senhor faz bem feito, faz o melhor. O Senhor nos surpreende. Então, faz o teu milagre surpreendendo a todos. Que dentro de poucos dias, cada um tenha um milagre para contar. Nós pedimos que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.